Nasci em um mundo onde meu sobrenome abria mais portas do que eu gostaria. Pode-se dizer que tudo estava pronto para mim. Meu pai é o grande chefão de uma empresa que você provavelmente já viu na tela da bolsa de valores mais vezes do que xingou seu despertador de manhã. Sim, esse tipo de rica. Mas se você está esperando histórias de uma menina de ouro coberta de roupas de grife e bebendo champanhe no café da manhã, você está na história errada. Eu sempre mantive os pés no chão. Dinheiro é bom, claro, mas não é tudo. Escolhi um caminho diferente, um que me levou a lugares que o dinheiro não pode comprar e experiências que nenhum cartão de crédito pode proporcionar. Trabalho voluntário, ajudando os necessitados e vivendo uma vida, bem, comum. Essa sou eu, Larissa. Não a Larissa chique, apenas Larissa. Então lá estava eu, presa em uma daquelas noites típicas em que minha amiga Amanda decidiu que todos precisávamos sair mais. Acabamos em um bar no centro, daqueles onde a cerveja é barata e as luzes são fracas o suficiente para esconder seus arrependimentos. Amanda estava toda animada, falando sobre um cara que ela conheceu online. Você precisa conhecê-lo, Lari. Ele é totalmente a sua cara, ela ficava dizendo. Minha cara. Desde quando ela decidiu que sabia qual era o meu tipo? De qualquer forma, estávamos lá quando entra esse cara. Não o príncipe online da Amanda, mas outro sujeito. Eduardo. Ele estava lá com alguns amigos, parecendo tão fora de lugar quanto um gato em um show de cachorros. Não estava vestido para impressionar, apenas uma camiseta simples, jeans e um sorriso fácil que iluminou o ambiente. Começamos a conversar e foi fácil, realmente fácil. Ele trabalhava como gerente em um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, nada chique, mas falava sobre isso com uma paixão que era meio contagiante. Você realmente curte seu trabalho, hein? Lembro de ter perguntado, bebendo minha terceira cerveja. Absolutamente, Eduardo respondeu. Todo dia é um desafio, mas ei, não estou aqui para te entediar com papo de trabalho. E você? Amanda mencionou trabalho voluntário. Dei de ombros, tentando minimizar. Sim, um pouco disso e daquilo. Só tentando fazer minha parte, sabe? Isso é legal. Muito legal, ele disse, e eu pude perceber que ele estava sendo sincero. Não de um jeito de tentar me impressionar, mas genuinamente. A noite continuou com nosso grupo se misturando, mas Eduardo e eu ficamos juntos, conversando sobre tudo e nada. Era refrescante falar com alguém que não estava tentando me vender algum investimento ou se gabar de sua última aquisição. Quando a noite estava terminando, Eduardo ficou com aquele olhar nos olhos, como se estivesse reunindo coragem para algo. Ei, Larissa, sei que isso é meio direto, mas você gostaria de jantar comigo algum dia? Só nós dois? Lembro de sentir uma mistura de surpresa e empolgação. Claro, disse, tentando parecer tranquila. Eu gostaria disso. No caminho de casa, Amanda estava toda risonha e eu te disse. Eu apenas sorri, pensando na noite. Eduardo era uma brisa fresca no meu mundo muitas vezes estagnado. Mal sabia eu como as coisas estavam prestes a mudar. Não demorou muito para que sair se transformasse em ficar na casa um do outro, o que na maior parte das vezes significava meu apartamento aconchegante, porque os colegas de quarto de Eduardo eram um circo e meio. Uma noite, esparramados no sofá depois de devorar o que poderia ser a pizza mais mediana do mundo, Eduardo se virou para mim, seus olhos sérios, mas seu tom leve. Larissa, o que você acha de tornar isso um arranjo mais permanente? Ele perguntou, migalhas ainda grudadas no canto da boca. Levantei uma sobrancelha. Você está propondo que dividamos uma conta da Netflix ou algo mais na linha de uma vida juntos? Ele riu, limpando as migalhas. Bem, eu estava pensando mais em uma vida juntos, mas ei, podemos começar com a Netflix. A simplicidade disso, a franqueza. Sem grandes gestos ou cenários dramáticos, apenas nós em nosso elemento. Parecia certo. Eduardo, se você está perguntando o que eu acho que está perguntando, sim. 1000 vezes sim. E assim, com o aroma de pizza barata como nossa testemunha, decidimos dar o nó. Foi rápido, com certeza, mas quando você sabe, você sabe. Contar para nossas famílias foi o próximo obstáculo. Meus pais, bem, eles sempre foram do tipo contanto que você esteja feliz, mas isso estava colocando esse mantra à prova.
Papai com seu império empresarial e mamãe a socialite, eles tinham visões de mim me estabelecendo com alguém mais do nosso círculo. Dei a notícia durante o jantar, daqueles chiques onde você não tem certeza de qual garfo usar para a salada. Mãe, pai, eu vou me casar com o Eduardo, disse as palavras rapidamente, quase tropeçando nelas. Papai pausou seu garfo no ar. Eduardo? O cara gerente. Bem, isso foi rápido, mamãe simplesmente sorriu, mas estava um pouco tenso. Querida, você tem certeza? Isso é bastante repentino, não é? Mas eu fui firme. Sim, tenho certeza. Ele é incrível e estamos realmente felizes juntos. Seu ceticismo era claro, mas também era seu amor. Bem, se ele te faz feliz, querida, mamãe cedeu, e papai concordou com a cabeça. Os pais de Eduardo eram uma história completamente diferente. Fomos à casa deles, uma casinha aconchegante que sempre parecia cheirar a biscoitos frescos ou algo igualmente reconfortante. Cláudia e João eram tão pé no chão quanto possível, e me receberam como se eu sempre tivesse sido parte da família. Eduardo nos disse que vocês estão marcando uma data, João perguntou, me passando um prato daqueles biscoitos famosos. Sim, estamos pensando em algo em breve. Uma cerimônia pequena, nada extravagante, respondi, tentando avaliar a reação. Oh, querida, isso é maravilhoso. Estamos simplesmente encantados por vocês dois, Cláudia sorriu radiante. Seu calor era envolvente, um contraste marcante com o otimismo cauteloso dos meus próprios pais. Estava claro desde o início que nossos mundos eram diferentes, mas o terreno comum era a felicidade genuína por mim e Eduardo. Ao planejar o casamento, estávamos na mesma página, manter simples, manter fiel a nós. Uma cerimônia pequena, amigos próximos e família, e um bar aberto porque, como Eduardo disse, se vamos fazer isso, vamos garantir que todos se divirtam. E foi assim que aconteceu. Um noivado rápido, não porque estivéssemos com pressa, mas porque tudo simplesmente se encaixou. Em meio ao turbilhão, havia momentos quietos, olhares compartilhados entre nós que diziam que estávamos fazendo a coisa certa. E estávamos. Realmente estávamos. Viver com Eduardo começou como tudo que eu tinha esperado e mais. Éramos como duas ervilhas em uma vagem, fazendo nosso cantinho do mundo naquele apartamento moderno e aconchegante que eu tinha alugado. Era nosso, cheio de amor, risadas e uma tonelada de embalagens de comida para a viagem, porque, sejamos honestos, nenhum de nós estava ganhando prêmios na cozinha. Não demorou muito para eu começar a notar como os pais de Eduardo, Cláudia e João, tinham esse jeito de deixar cair indiretas sobre coisas que eles gostavam ou precisavam sempre que vinham nos visitar. No início, era sutil, quase fofo. Oh, Larissa, que cafeteira linda! Deve fazer as manhãs serem uma brisa, Cláudia diria, olhando para nosso novo eletrodoméstico brilhante com um brilho nos olhos. Ou João comentaria, este sofá é simplesmente divino. O nosso velho tem me dado uma dor nas costas, sabe? Querendo ser a boa nora, eu pegava todas essas pequenas dicas. Eu o surpreendia com presentes aqui e ali. Uma cafeteira para Cláudia, um sofá novo e confortável para a sala deles, e assim por diante. Suas reações iniciais eram sempre as mesmas, uma mistura de surpresa e um pouco de culpa. Oh, Larissa, você não deveria ter feito isso. É demais, Cláudia exclamaria, suas mãos voando para o peito. Mas sabe, os seres humanos são criaturas engraçadas. Dê-lhes um dedo e eles pegarão o braço todo. Aqueles protestos iniciais desapareceram, substituídos por uma lista crescente de indiretas sutis que eram tão sutis quanto um tijolo através de uma janela. O jantar na casa dos seus pais foi adorável, querida. Você viu aquela TV nova que eles têm? Tão nítida. A nossa é praticamente da idade da pedra, Eduardo relataria os comentários mais recentes dos pais, alheio à mudança no tom deles. Uma noite, depois que eu tinha acabado de gastar uma fortuna não tão pequena em uma TV nova e chique para eles, Eduardo e eu estávamos enrolados no sofá, minha cabeça descansando em seu colo. Eles realmente amaram a TV, amor. Você é incrível, ele disse, seus dedos passando pelo meu cabelo. Mas eu senti o peso das expectativas deles começando a pesar sobre mim. Edu, eles esperam que continuemos fazendo isso? Está ficando um pouco demais, não acha? Perguntei. Ele fez uma pausa, sua mão parando no meio do movimento.
O que você quer dizer? Eles só estão felizes, só isso, ele respondeu. Felizes ou se aproveitando, retruquei, sentando-me para olhar para ele. Parece que somos o serviço de compras pessoal deles. Eduardo ficou surpreso, sua testa franzindo. Eles não são assim, Lari. Eles só não estão acostumados com coisas boas, só isso. Mas onde isso termina, Eduardo? É como se eles tivessem provado e agora não querem voltar atrás, argumentei, a frustração se infiltrando na minha voz. A conversa terminou com uma trégua desconfortável, mas estava claro que estávamos em páginas diferentes. A gratidão de Cláudia e João tinha se transformado em direito, e estava colocando uma tensão sobre nós, sobre mim. Eu amava Eduardo, mas não estava prestes a me tornar um caixa eletrônico sem fundo para seus pais. Quando a empresa do meu pai passou por tempos difíceis, foi como se o tapete tivesse sido puxado debaixo dos meus pés. Aquela vida confortável, desapareceu, e com ela toda a dinâmica do meu relacionamento deu uma guinada brusca. A mudança não foi gradual, foi como apertar um interruptor, da luz do dia para a escuridão. Tive que dar a notícia a Eduardo e seus pais, e deixe-me dizer, essa foi uma conversa que eu estava temendo. Olha, as coisas vão ficar apertadas. A empresa do meu pai está afundando e, bem, estamos entrando em uma fase difícil, eu disse a eles. Tentei manter minha voz firme, mas o tremor traiu meus nervos. A reação de Eduardo foi um soco no estômago. Você está brincando comigo, né? O que você quer dizer com as coisas vão ficar apertadas? Você está me dizendo que não podemos viver como antes por causa da bagunça do seu pai? Suas palavras eram frias, e por um segundo, desejei que o chão me engolisse. Os rostos de Cláudia e João não estavam muito melhores, seu desapontamento mal escondido. Essa é uma situação e tanto em que você nos colocou, Larissa, João acrescentou, seu tom cheio de reprovação. Assim, o calor e a camaradagem que uma vez compartilhamos desapareceram, substituídos por uma expectativa fria de que, de alguma forma, eu era culpada pela reviravolta financeira da minha família. Mudar-se para a casa deles era para ser uma solução temporária. Nossa vida antes independente foi trocada por um quarto de hóspedes que parecia mais uma cela na casa de duas pessoas que agora nos viam como um incômodo. A atmosfera estava carregada de tensão, cada dia um lembrete de que eu tinha, de alguma forma, falhado com eles. Estamos cortando tudo por causa disso, Cláudia me lembrava, sua voz afiada enquanto servia o jantar, que estava longe das refeições luxuosas que costumávamos desfrutar. E João sempre tinha um comentário sobre economizar custos. Certifique-se de que essas luzes estejam apagadas, não estamos administrando uma instituição de caridade aqui. Mas Eduardo era o mais difícil de suportar. O homem com quem me casei parecia ter desaparecido, substituído por alguém que me via como uma decepção. Você não pode fazer nada? Falar com seu pai? É como se você nem se importasse que estejamos vivendo assim, ele explodia, a raiva se inflamando pelas menores coisas. Nossas conversas, antes fáceis e cheias de planos para o futuro, agora eram campos minados. Cada palavra que eu dizia era um gatilho em potencial para outro ataque. Pensei que casar com você significava segurança, não essa luta, ele jogava em mim durante as discussões, suas palavras me cortando. Estava claro que não estávamos apenas lidando com estresse financeiro. Isso era um teste do nosso relacionamento, revelando as verdadeiras cores sob pressão. Eu estava presa no meio, lutando contra a desilusão do meu marido e seus pais, enquanto lidava com meu próprio senso de fracasso. O jantar de aniversário de Cláudia deveria ser uma coisa familiar aconchegante em um restaurante chique, uma pausa da tensão constante. Mas se transformou no confronto do século. Eu deveria ter visto isso chegando, pelo jeito que as coisas estavam indo na casa deles. Estávamos todos sentados lá, cardápio na mão, e eu estou tentando manter a paz, só querendo me misturar ao fundo. Esse plano foi arruinado no segundo em que os pedidos começaram a voar. Eduardo, com um sorriso que fez minha pele arrepiar, diz, vamos pedir o filé mignon e a lagosta para nós, e então lança um olhar para mim, uma parte prepotente, duas partes cruel. Larissa pode ficar com a sopa do dia. Temos que economizar onde podemos, né? Eles todos riem como se fosse a melhor piada que ouviram em anos. Cláudia acrescenta sua opinião, absolutamente. Não podemos deixar a Larissa gastar demais agora, não é?
Senti uma onda de calor, não de vergonha, mas de pura fúria. Sério? Sopa? Que tipo de piada doentia é essa? Retruquei, minha voz mais afiada do que eu pretendia. Ah, qual é, Larissa? É só uma brincadeirinha, disse Eduardo, aquele sorriso ainda estampado no rosto. Foi aí que eu perdi a cabeça. Brincadeira? Essa é a sua ideia de diversão? Quando as coisas ficam difíceis, você mostra o quão mesquinho realmente é. Não acredito que caí na sua encenação, exclamei. Dava para ouvir um alfinete cair. O restaurante inteiro estava assistindo agora, o constrangimento às alturas. Eu não voltei a sentar. Fiquem com seus pratos chiques e suas piadas patéticas. Estou fora, disse, levantando-me tão rápido que minha cadeira quase tombou, o barulho ecoando e virando mais cabeças. Eduardo estendeu a mão, tentando bancar o pacificador. Larissa, não vamos fazer uma cena. Uma cena? Você acha que eu me importo em fazer uma cena depois dessa palhaçada? Isso é sobre respeito, algo que você claramente não tem nenhum, disse, puxando meu braço e me dirigindo para a saída. O peso de seus olhares estava nas minhas costas, mas sair para a noite parecia como escapar da prisão. Meu celular estava explodindo, Eduardo sem dúvida tentando controlar os danos. Eu o ignorei, minha mente já feita. Dirigi de volta para a casa deles, uma tempestade de emoções se formando dentro de mim. Como as coisas tinham azedado tanto? Eduardo e eu éramos uma equipe, ou assim eu pensava, mas aquele jantar foi um tapa na cara, um chamado de despertar que eu não podia ignorar. De volta a casa, fiz as malas em tempo recorde, cada camisa dobrada um lembrete da vida que eu estava deixando para trás. Não era apenas sobre deixar um lugar, era sobre deixar um relacionamento que tinha mostrado suas verdadeiras cores. Desliguei meu telefone, cortando o fluxo de mensagens. O silêncio era estranho, mas bem-vindo. Aquela noite não foi apenas o fim de um jantar desastroso, foi o encerramento de um capítulo que eu não tinha interesse em revisitar. Depois do desastre que foi o jantar de aniversário de Cláudia, me vi dirigindo para a casa dos meus pais. A noite estava quieta, um contraste gritante com a tempestade rugindo dentro de mim. Quando cheguei à entrada da garagem, minha decisão estava tomada. Eu precisava de um santuário, mas mais do que isso, eu precisava de conselhos, algo que só meu pai poderia oferecer. Entrando na casa, a familiaridade de tudo era ao mesmo tempo reconfortante e desconcertante. Mamãe estava dormindo, mas papai estava acordado, sentado em seu escritório, rodeado por papéis que pareciam menos importantes no momento em que entrei. Larissa, o que você está fazendo aqui a essa hora? Está tudo bem? Ele perguntou, levantando-se, a preocupação gravada em seu rosto. Respirei fundo e os eventos da noite saíram de mim em uma enxurrada. Contei a ele sobre o jantar, sobre Eduardo e seus pais, e como eu me sentia como se tivesse sido reduzida a nada além de uma fonte de renda para eles. Papai ouviu em silêncio, sua expressão endurecendo a cada palavra. Quando terminei, ele suspirou, um som que carregava anos de experiência e um toque de tristeza. Larissa, eu vi isso chegando. Só esperava estar errado, ele finalmente disse, sua voz firme, mas cheia de empatia. Como eu pude ser tão cega, pai? Achei que Eduardo e eu éramos diferentes, disse, sentindo o peso da minha ingenuidade. Ele caminhou até mim, colocando um braço ao redor dos meus ombros. Você queria ver o melhor neles. Não há culpa nisso. Mas as pessoas mostram suas verdadeiras cores em tempos difíceis. É uma lição dura, mas importante. Assenti, a realidade de suas palavras afundando. Mas o que eu faço agora? Não posso voltar para lá. Você vai ficar aqui, para começar. Quanto ao resto, vamos resolver isso juntos, ele me assegurou, sua confiança um bálsamo para meus nervos abalados. Então ele compartilhou algo que me pegou de surpresa. Sabe, a situação da empresa não é tão terrível quanto parece. Na verdade, estamos à beira de uma grande virada. Foi um movimento estratégico, uma forma de separar os oportunistas. Olhei para ele, atônita. Então você quer dizer que não estamos falidos? Ele riu, um som que era parte alívio, parte diversão. Longe disso. Mas era importante ver quem ficaria por perto quando as fichas estivessem baixas.
Infelizmente, Eduardo e sua família mostraram quem realmente são. A revelação era muita coisa para processar. Minha raiva em relação a Eduardo e seus pais agora estava misturada com um senso de reivindicação. Eles tinham revelado seus verdadeiros motivos e, ao fazê-lo, tinham me libertado de um futuro de manipulação e engano. Pai, não sei se devo ficar aliviada ou furiosa, admiti. Provavelmente um pouco dos dois, ele disse, me dando um aperto reconfortante. Mas o importante é que você está livre para fazer um futuro melhor para si mesma. Assenti, as emoções lutando dentro de mim eram ambas. Tudo bem, mas lembre-se, essa experiência te ensinou algo inestimável sobre as pessoas e suas intenções. Use isso, aprenda com isso, ele aconselhou, me trazendo de volta à realidade. Ir até a casa de Cláudia e João no dia seguinte parecia como entrar na toca do leão. Eu estava pronta para um confronto, mas nada poderia ter me preparado para a recepção fria que recebi. Eduardo estava lá de pé, papéis do divórcio na mão, com um olhar que só poderia ser descrito como desdém triunfante. Aqui está, vamos acabar logo com isso, ele disse, praticamente empurrando os papéis para mim. Seus pais estavam pairando atrás, mal contendo sua alegria. Finalmente nos livrando da aproveitadora, Cláudia zombou, e João concordou com a cabeça, um sorriso presunçoso estampado em seu rosto. Eduardo se juntou, parece que você é só uma idiota comum sem o dinheiro do papai. Achei que você fosse chorar, mas acho que não precisamos de uma bagunça chorosa por aqui. Suas palavras doeram, mas não da maneira que eles esperavam. Senti uma mistura bizarra de raiva e libertação. Olhei para os papéis, depois para eles, e sem dizer uma palavra, assinei onde precisava. Enquanto eu fazia isso, seus sorrisos se alargavam, pensando que tinham vencido. Mas eu tinha a última risada. Puxando um jornal da minha bolsa, bati-o na mesa com mais força do que o necessário. Achei que vocês pudessem achar isso interessante, disse, minha voz pingando satisfação irrestrita. A manchete gritava sobre a empresa do meu pai fazendo uma recuperação monumental, com lucro subindo mais alto do que nunca. Assistir seus rostos perderem a cor foi uma visão pela qual eu pagaria para ver de novo. A presunção de Cláudia e João desapareceu, substituída por choque e então desespero. A arrogância de Eduardo desmoronou, deixando-o parecendo uma criança que acabou de perder seu brinquedo favorito. Cláudia de repente mudou de tom, se aproximando de mim com os braços abertos. Oh, minha querida, é tudo um grande mal-entendido. Vamos nos abraçar e esquecer isso. João, sempre oportunista, se juntou, não vamos nos apressar. Sente-se, tome um café e podemos conversar sobre isso. E Eduardo, Eduardo, ele era a imagem do arrependimento. Eu estava errado, ok? Podemos consertar isso. Eu quero fazer tudo certo, por favor. Sua súbita mudança de coração era quase cômica. Quase. Não pude deixar de rir, um som profundo e sincero que parecia purificador. Vocês três são uma peça, sabem disso? Mas aqui vai uma notícia de última hora para vocês, acabou. Acabou com as mentiras, a manipulação e a suposta família que só me valoriza pela minha conta bancária. Virei-me para sair, seus protestos e súplicas desaparecendo ao fundo. Eles me chamaram, uma mistura de desespero e descrença em suas vozes, mas eu não olhei para trás. Não desta vez. Depois do espetáculo na casa de Cláudia e João, eu estava pronta. Não apenas com eles, mas com toda a saga lamentável em que minha vida tinha se transformado. Eu precisava de um novo começo, uma página em branco. Então, passei um tempo na casa dos meus pais, colocando minha cabeça e coração de volta nos eixos. Uma tarde, algumas semanas depois que o divórcio foi finalizado, eu estava tomando um café com Amanda, minha amiga sempre presente que esteve lá durante toda essa história. Garota, você parece que tirou um peso das costas, ela comentou, tomando seu cappuccino. Eu ri, me sentindo mais leve do que há meses. Você não faz ideia. É como se eu finalmente pudesse respirar de novo, disse. Amanda se inclinou, sua expressão ficando séria. Então, o que vem agora para você, Lari? Você tem uma folha em branco agora. Pensei sobre isso, mexendo meu café distraidamente. Não tenho certeza, mas estou animada para descobrir. Talvez eu viaje, retome alguns dos trabalhos voluntários que tive que deixar de lado.
Quanto ao amor, fiz uma pausa, dando a ela um sorriso maroto. Acho que vou dar um tempo nisso por enquanto. Só certifique-se de fazer o que te faz feliz, ok? Você merece, depois de todo esse drama, ela disse, estendendo a mão para apertar a minha. Obrigada, Amanda. Esse é o plano. Não muito tempo depois dessa conversa, meu telefone começou a tocar com chamadas e mensagens de Eduardo. Ele estava implorando, dizendo que tinha mudado, que poderíamos recomeçar. Seus pais até entraram na ação, enviando mensagens cheias de desculpas e convites para conversar. Sentada no meu quarto, celular na mão, não pude deixar de rir. A pura audácia era quase admirável. Quase. Digitei uma resposta que estava ruminando há dias. Eduardo, seguir em frente significa olhar para frente, não voltar para o que te quebrou. Desejo tudo de bom para você, mas é aqui que nosso caminho termina de verdade. Cui disse. Apertar enviar foi como fechar o capítulo final de um livro no qual eu estive presa por muito tempo. E assim, eu estava pronta para começar a escrever um novo. Os meses seguintes foram um borrão de atividade. Mergulhei no trabalho, retomei o voluntariado com vingança e até reservei uma viagem solo para um lugar que sempre quis visitar. A vida estava cheia e, pela primeira vez em muito tempo, estava gratificante também. Uma noite, sentada em uma varanda com vista para uma rua movimentada em uma cidade distante, senti uma sensação de paz e empolgação pelo futuro. Percebi que tinha encontrado o que estive procurando o tempo todo, paz. O drama, a dor de coração, a traição, tudo parecia uma memória distante. Meu telefone vibrou com uma nova mensagem, mas desta vez era de um número que eu não reconhecia. Hesitante, abri. Era de alguém que conheci durante minhas viagens, alguém que me fazia rir e pensar em igual medida. Ei, Larissa. Que tal um jantar quando você voltar? Sem expectativas, apenas comida e boa companhia. Olhei para a mensagem, um sorriso se espalhando lentamente pelo meu rosto. Talvez fosse hora de abrir meu coração novamente, mas nos meus termos, no meu ritmo. Olhei para o texto e respondi assim, apertando enviar antes que pudesse pensar duas vezes. Olhando para as luzes da cidade, senti uma sensação de empolgação pelo futuro. Eu tinha seguido em frente, não apenas de Eduardo e sua família, mas da pessoa que eu era quando estava com eles. Eu estava mais forte, mais sábia e pronta para o que viesse a seguir.